Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o segundo livro da série Estilhaça-me. Como eu vou falar sobre a série inteira, quem não leu ou não quer spoiler, para quando achar melhor, porque daí eu vou contar mais ou menos. Vou tentar falar a história do livro todo. Assim, o segundo livro, a Juliette, ela conseguiu fugir do Warner, ela fugiu do Reestabelecimento, que é o nome do governo, que no outro vídeo eu não me lembrei. Ela fugiu do Reestabelecimento com um soldado, amigo do Adam, que ele apareceu magicamente na porta do apartamento deles pra avisar e tal. E daí eles acabaram fugindo com ele. Ela acorda no subterrâneo, que é onde a resistência, digamos assim, está vivendo. Essa resistência se chama Ômega. Então, assim, a Juliette, ela foge do governo e ela e o Adam vão parar junto com o pessoal do Ômega, que são a resistência. Lá, ela descobre que ela não é a única pessoa que tem poderes. Então, tipo assim, o Kenji, por exemplo, que foi o soldado, o amigo do Adam e tal, com quem ela acaba fazendo uma amizade também, enfim. O Kenji, ele fica invisível. Aí a gente tem um cara que se estica, a gente tem um cara que tem poderes telecinéticos, tem duas meninas que são meio que curandeiras. Então, assim, ela descobre que dentre as pessoas do ponto ômega, as pessoas dessa resistência, tem várias pessoas como ela com poderes completamente diferentes. Então, ela fica, digamos, animada com isso, sabe? Ela sente que ela não está mais sozinha, porque ela encontrou outros como ela. Só que o que ela descobre? Que o Adam pode tocar nela por causa de um poder que ele próprio tem. E esse poder é anular a habilidade das outras pessoas. Só que, como ele anula a habilidade das outras pessoas, eles não podem mais ficar juntos. Porque quando ele... é como se ele gastasse muita energia, é como se realmente deixasse ele doente. Então, nas descrições do livro, ela sempre fala que ele está muito quente, que ele parece cansado e tal. E é porque ele tá constantemente tocando nela. Então, assim, a habilidade dele meio que tá sugando ele. Então, eles não podem mais continuar juntos por causa disso. Porque, assim, ela acaba se culpando e tudo mais, porque ela não quer machucar ele, ela não quer que ele sofra, enfim. E ela percebe que ela tá muito deslocada no ponto ômega. Então ela começa um treinamento e ela descobre que ela não apenas o toque dela é fatal, assim como, por exemplo, ela soca uma parede, ela tem um momento de surto quando ela descobre isso que tá acontecendo com o Adam, e daí, tipo, ela soca o chão e é como se ela tivesse o poder de realmente partir a terra ao meio. Como é no subterrâneo, sabe? Todo mundo fica com medo, porque treme todo o complexo da resistência. Então, assim, o poder da Juliette, que já era um baita de um poder, acaba sendo muito mais do que o esperado, sabe? Muito mais do que o que eles imaginavam. Então, assim, eles tentam recrutar ela para ajudar as pessoas, porque eles entraram em guerra com o Reestabelecimento. E o Reestabelecimento acaba pegando 4 pessoas do ponto ômega. Então a Juliette, ela vai... como que eu posso dizer? Ela vai numa reunião diplomática com o Kenji e o Adam. Tipo, o Kenji vai invisível junto com eles, né? Pra todo mundo pensar que ela vai sozinha. E nessa reunião ela se encontra com o comandante supremo do Reestabelecimento, que ela descobre ser quem? O pai do Warner, que foi aquele cara que pegou ela lá no primeiro livro, aquele cara que tava tentando ensinar ela sobre... não ensinar, mas tipo, que parecia ser fixado nela e queria usar os poderes dela como uma arma, que dizia que eles podiam dominar o mundo juntos e tal.
E, tipo assim, o pai dele é o chefe do reestabelecimento, só que ele considera o filho dele fraco. Ele é um completo psicopata, assim, gente, sério mesmo. O Anderson, que é o nome desse comandante, ele é um completo maluco. Nossa, totalmente. E daí, assim, por ele ser dessa forma, ele chamou a Juliette para dar uma lição no Warner. Ele quer matar a Juliette e pra, tipo, ensinar o Warner que ele não pode ter contato com as pessoas e não sei o que. Ele é um maluco, completamente maluco. Só que ele começa a ameaçar o Warner. E, tipo, a Juliette, ela tem sentimentos muito aleatórios, sabe? Muito divergentes sobre ele. Da mesma forma que ela odeia ele, ela também acaba pensando muita coisa boa sobre ele, reconhecendo. Ela viu ele cuidando de um cachorrinho, enfim. Então, tipo, ela viu que ele é muito mais do que ele demonstra. Então, quando ele começa a ameaçar o Warner, a Juliette fica completamente maluca e quase mata o cara. Só que entre isso, ele tinha mandado os soldados dele pra atacarem as pessoas que viriam com ela. E tá todo mundo meio que guerreando e ela acaba, tipo, entrando no meio da briga pra fazer com que as pessoas parem pra eles conseguirem fugir. Eles conseguem resgatar 2 das 4 pessoas do ponto ômega e eles também levam o Warner como refém. O Warner e a Juliette continuam ali envolvidos, tudo, e o Warner também pode tocar na Juliette. E eles descobrem depois que o pai do Adam é o mesmo pai do Warner, com mães diferentes. Só que o Adam pensava que ele estava morto e o Warner não sabia que ele... Não sabe até, pelo que eu entendi, ainda não sabe que o Adam é irmão dele. Mas assim, o Warner também pode tocar a Juliette, só que o Warner, ele funciona de forma diferente. Por quê? Porque o poder dele é como se ele manipulasse as emoções, ele manipulasse as energias. Então, tipo, se ele toca na Juliette, ele consegue usar, além dele não se ferir, ele consegue usar o poder dela de outra forma. Então, tipo, ele tá perdidamente apaixonado, ele tenta convencer ela a fugir com ele e tudo mais. Mas, assim, ela acaba não indo. E no dia seguinte, eles vão meio que pra guerra, eles vão pra uma batalha contra o pai dele. E a Juliette é pega pelo pai dele. E o pai dele dá um tiro no peito dela. Simples assim. Tipo, ele chama o Warner chega e ele falou, tipo, eu perdi muito tempo da outra vez. Então, ele aponta a arma e ele dá um tiro nela na hora. E o Warner surta completamente, porque ele tá apaixonado pela Juliette. Então, assim, nesse momento, ele meio que tinha sequestrado, porque a Juliette deixou o pai dele aleijado. Lembra que eu falei que ela quase matou ele? Então, ela deixou o pai dele aleijado. Então, nesse momento, o pai dele tinha sequestrado aquelas meninas com poderes curativos e o Warner canaliza o poder delas pra conseguir curar a Juliette. E a Juliette é curada e tal, e ela acorda. E o livro termina com ela acordando muito puta, porque como ela passou por uma experiência de praticamente morte, né? Porque ela ia morrer. Se não fosse o Warner, ela teria morrido. Ela percebe todos os medos que ela teve. Ela percebe todas as coisas ruins que aconteceram, todas as vezes que ela se deixou manipular. Então, assim, uma coisa que eu amo muito nesse livro é que as descrições, as emoções, é tudo muito, assim... Nossa, você sente junto, sabe? É uma coisa que te empolga, que te machuca. Então, gente, eu fiz o vídeo bem corrido, mas é porque a história é muito complexa, não tem como eu falar detalhadamente tudo o que aconteceu. Então, esse é um resumo da história para vocês entenderem. E assim que eu conseguir ler o 3º livro, eu vou estar falando sobre ele, tá bom? Mas, por enquanto, é isso, gente. Espero que gostem e até mais.